Meu nome é Ana Cláudia, no DCU, ou seja, no debate competitivo, literalmente ninguém me chama Ana Cláudia, toda a gente me chama Hermione, ou assim, pronto, ou Hermione, ou Hermes, uma variação de algo de género, e pronto, eu venho agora falar-vos sobre comparativos, que é uma coisa um bocadinho mais específica, um bocadinho mais exigente em termos de compreensão do que aquilo que estivemos a falar até agora, ok? Nós agora estivemos a falar sobre aquilo que são as noções introdutórias do debate e aquilo que vocês precisam de saber para começarem a debater, para começarem a desempenhar os vossos papéis dentro do debate. Aqui já vamos entrar um bocadinho naquela parte de como é que eu faço isto bem. Vocês receberam muita informação até agora? Sentem que foi muita informação? Ok. Eu vou tentar que isto seja relativamente leve, ok? Porque também não quero que vocês tenham um overload e depois não consigam lembrar-se de nada. Mas pronto, essencialmente, sobre comparativos. Porquê que vocês acham que nós precisamos de fazer comparações em debate? Não é retórica, é mesmo para responder. E mais? Uhum. Ok, então repare. Sim? Se você não comparar, exatamente. Existem duas coisas importantes. A primeira é, há coisas que nós vamos efetivamente ter de aceitar, como sendo não assim tão positivas no nosso caso, ok? We need to bite the bullet, por assim dizer. E então é melhor que sejamos nós a reconhecê-las e quase que preventivamente comparar com aquilo que eventualmente vai ser dito. Ou seja, nós vamos estar a fazer uma pré-comparação com algo que ainda não foi dito, mas que nós imaginamos que eventualmente poderá ser, ok? E a segunda coisa que é mesmo muito importante, está relacionada com aquilo que a Maria Lê estava a dizer, está relacionado com spoon feed the panel. Ou seja, se vocês estiverem num debate e vocês disserem isto é bom, e depois do outro lado, outra casa diz isto também é bom, ou então disserem isto é melhor ou isto é pior, mas se vocês não estabelecerem uma métrica, se vocês não explicarem como é que relativamente a determinado critério aquilo se compara, vocês deixam que seja a adjudicação a ter de decidir, ok? Porque vamos imaginar que uma pessoa me diz que é super importante ter, digamos, imenso dinheiro. E depois do outro lado da casa outra pessoa vai dizer que é mais importante ter, por exemplo, liberdade. Mas não me explicam, em comparativo, como é que elas se batalham uma com a outra. Só que elas não têm que se encontrar uma com a outra, porque são métricas diferentes. Então aquilo que nós temos de fazer é encontrar a pessoa na métrica dela, ok? Para não deixar que a própria adjudicação tenha o trabalho ingrato de definir qual é que é mais relevante, porque não é suposto isso acontecer. Então, primeiro existem dois grandes tipos de comparativos de análise, comparativos de engagement. Primeiro vamos ver os de análise. Essencialmente, nós falamos da métrica e dos critérios. A métrica é o grande fundamento pelo qual nós vamos avaliar o debate ou avaliar determinada medida, se ela é boa ou má. Os critérios são as várias razões, digamos assim, que nós vamos utilizar para justificar a métrica, ok? Ou seja, uma métrica podemos dizer que é um conjunto de critérios. Porquê que é importante usar vários critérios? Se nós estivermos a usar uma métrica e só usarmos um critério, pode-se dizer que nós estamos basicamente a escolher aquilo que nos convém mais e que estamos simplesmente a pegar naquele argumento que nós sabemos que conseguimos defender mediante aquele único critério. Se nós pegarmos em vários critérios, nós conseguimos demonstrar que nós conseguimos ganhar em todos eles, então os nossos argumentos são muito mais persuasivos. Faz sentido até aqui? Ok. Antes disto, é importante que vocês respondam, quando estão a fazer comparações, respondam aos mesmos critérios que estão dentro da mesma métrica, ok? Se a outra casa está a falar sobre aquilo que vai trazer mais liberdade, então vocês têm que responder àquilo que está a trazer mais liberdade e refutá-los
relativamente ao ponto da liberdade. Vocês não podem pegar noutro ponto qualquer como se fosse mais importante a liberdade, porque isso não é comparar, ok? Existe uma altura para fazer isto, mas não é quando estamos a fazer comparações. Outra coisa é, façam as conexões de forma direta e breve, o mais imediato possível. Ou seja, vocês apresentam um problema, imediatamente vocês apresentam a solução. E vocês podem fazer isto várias vezes ao longo do debate, ok? Problema, solução, problema, solução, problema, solução. É melhor fazerem isto do que vocês apresentarem vários problemas e a seguir apresentarem várias soluções, porque não é tão imediato e não é tão intuitivo aquilo que vocês estão a tentar explicar. Por isso, façam uma espécie de grelha, ok? Quando vocês estão até no prep time e estão a começar a elaborar o vosso discurso, como estes são os problemas que eu tenho, estas são as soluções que eu posso aplicar, ok? E uma coisa super importante que vos vai ajudar não só em termos de discurso, mas também em termos de mindset, porque a comparativa também está muito relacionada com o vosso próprio mindset, é prefiram usar termos relativos em vez de usarem termos absolutos. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de vocês dizerem o meu caso é bom ou o caso deles é mau, o caso deles tem este problema, habituem-se a usar termos relativos como o meu caso é melhor, o meu caso superioriza-se neste aspecto ou naquele, ok? Porque lá está, como já foi falado aqui várias vezes, nós não estamos a falar de absolutos, nós não estamos a falar de casos que são perfeitos, nós não estamos a falar de casos que são totalmente errados e totalmente implausíveis, nós estamos a fazer de tanto de um lado da casa, estamos a falar tanto de um lado da casa como do outro, de possíveis soluções para um problema, ambas defensáveis. Aquilo que vocês têm que provar é que a vossa é melhor, não que a vossa é a única que é plausível e que é defensável, ok? Portanto, assumam que a vossa também tem problemas, assumam que existe ali um trade-off que tem que ser feito e não tenham medo disso, ok? Por exemplo, vamos imaginar a moção, esta casa acredita que o movimento feminista devia suportar a narrativa de a beleza não importa, em vez da narrativa de que todos os corpos são bonitos, ok? Por um lado, nós temos duas narrativas, ok? Como falou há bocado o Gonçalo, nós não estamos a falar do pensamento em si, estamos a falar de qual é que é a narrativa preferida para a sociedade, certo? E de um lado temos a ideia de que todos os corpos são bonitos, do outro lado temos a ideia de que a beleza não é de todo relevante. Como é que nós podemos ver isto? Nós podemos definir vários critérios. Por exemplo, o que é mais fácil de nós acreditarmos de acordo com a nossa intuição? Se calhar, e tendo em conta aquilo que nós queremos também acreditar, vai ser mais fácil nós acreditarmos que todos os corpos são bonitos, certo? Porque nós também queremos acreditar que nós temos algum tipo de beleza, ok? Então é mais fácil nós acreditarmos isso, e isso é um dos argumentos que vocês podem fazer. Outro tem a ver com as vossas experiências vividas, vocês dizerem, é mais fácil eu acreditar que todos os corpos são bonitos de alguma maneira, porque existem muitos padrões de beleza e conforme os diferentes padrões de beleza, as pessoas podem preferir algo em relação a outra coisa, por exemplo, alguém dizer tu não és o meu tipo, apesar de ser uma pessoa considerada relativamente bonita, em vez de dizermos a beleza não importa, quando nós sabemos que efetivamente não é bem assim e que muitas pessoas podem ser quer beneficiadas, quer prejudicadas por causa dos padrões de beleza, então é muito mais fácil eu conseguir persuadir alguém ou eu convencer alguém de que efetivamente todos os corpos são bonitos. Também podemos ver isto de uma percepção do próprio, ou seja, se calhar vai ser mais conveniente eu acreditar que todos os corpos são bonitos porque eu quero que a dada altura que eu me senti bonita, eu quero que isso seja validado. Se eu disser que os corpos, que a beleza não importa, então aquele momento em que eu me senti mais bonita acaba por perder relevância e eu não quero que isso aconteça, certo? Então isto são tudo maneiras de eu dizer que na mesma comparativa eu consigo ganhar ao outro caso. Outro exemplo seria, por exemplo, em termos de cooperação, por exemplo, com a indústria. Se eu disser todos os corpos são bonitos, provavelmente eu vou ter mais apoio em termos de grandes indústrias, em termos de cosméticas, porque dizer que a beleza não importa não é algo que lhes agrade, ok? Eles querem vender os seus produtos. Se nós dissermos a beleza, todos os corpos são bonitos, então as empresas vão pegar nisso e vão dizer sim, e com os nossos produtos tu podes atingir este nível de beleza, porque ele é possível e alcançável por toda a gente. Percebem o que eu quero dizer com vários critérios para a mesma métrica? Nós estamos a tentar chegar exatamente ao mesmo sítio, existem várias maneiras de lá chegar, usem os critérios, ok?
Agora, relativamente ao engagement. Nós até agora estivemos a falar do comparativo na análise, que é quase uma forma de nós compararmos o nosso caso com aquilo que a moção pede. E nós ainda não estamos propriamente a falar das outras casas à volta. Agora vou falar de comparativo em termos de engagement, que é super importante porque é aí que nós nos relativizamos efetivamente às outras casas e é aí que nós provamos que somos melhores, ok? Em primeiro lugar, não existe comparação sem engagement. Ou seja, aquela questão dos POIs que estava a ser falada há bocado é importante. Principalmente os POIs cruzados. O que é que eu quero dizer com POIs cruzados? Se vocês forem, por exemplo, um primeiro governo, tentem, se tiverem essa oportunidade, dar preferência nos POIs à segunda oposição. Porque a primeira oposição vai falar a seguir a vocês, vocês vão voltar a falar a seguir a eles, por isso está para haver aqui uma certa troca de ideias, um engagement natural que vai acontecer. Com a segunda oposição vocês não vão ter essa hipótese, ok? Portanto, se tiverem duas casas a fazer o POI, se vocês forem da primeira casa, aceitem o da segunda, se forem da segunda, tentem aceitar o da primeira por uma questão de engagement, ok? Outra coisa que é super importante é, como eu já comecei a mencionar, fazer este engagement com a métrica que eles trouxeram, ok? Se eles estão a dizer que algo é o mais importante no debate, respondam àquilo que eles dizem ser o melhor caso do debate, ok? Não tentem fugir com algo que vocês vão priorizar, respondam àquilo que eles estão a dizer. Porque isso é que efetivamente é uma refutação. Se vocês não fizerem isso, vocês não estão a refutar, vocês estão simplesmente a fugir ao assunto. É importante também responder, ou seja, se alguma casa vos refutou, é importante que vocês deem uma resposta a essa refutação. Ou seja, refutação e resposta são coisas diferentes. Refutação é algo que vocês fazem à outra casa, resposta é algo que vocês fazem mediante a refutação que vos foi feita, ok? E depois a questão do peso é, lá está, comparar como é que um e o outro se vão dar quando estão a ser efetivamente comparados, ok? Reparem, se nós tentarmos fazer esta comparação de pesos sem fazermos a comparativa, nós estamos só a falar de impactos, ok? E os impactos são outra coisa, também é importante, mas não é aquilo que nós estamos a falar quando estamos a falar de comparativas, ok? A tal questão de impactar é diferente de comparar. Impactar é explicar porque é que aquela medida é importante, porque é que ela é relevante, quais é que são as consequências dela. Comparar é mostrar porque é que as consequências dela são melhores do que as consequências das outras todas. Faz sentido até agora? Ok. Uma coisa importante, só que isto é um bocadinho já mais avançado, eu tenho medo de vos confundir. Mas pronto, eu vou falar na mesma. Relativamente à refutação direta, aquilo que tem acontecido muitas vezes, e aproveito também para falar mesmo para pessoas mais experientes, é que estamos a debater e as pessoas dizem, estas foram as 3 razões que eles disseram. Aliás, as pessoas dizem, eles disseram estas 3 razões e estas 3 razões eles dizem que estão corretas e nós vamos dar 3 razões pelas quais aquilo está errado, certo? Ou seja, estão a falar da mesma coisa, eles dão 3 razões a favor, nós damos 3 razões contra. Isto não é ser comparativo, porque nós não estamos a comparar-nos à análise deles, nós estamos a comparar aquilo que eles estão a defender. Para comparar a análise, nós temos de dizer, eles trazem estas 3 razões pela qual aquilo é positivo, esta é a razão pela qual eles estão errados. Não porque aqui a coisa é má, mas porque aqui eles estão errados a dizer que ela é boa. Percebem a diferença? Faz sentido? Ok, boa. Até agora, alguém tem questões? Se tiverem, por favor, podem mencionar na hora, eu não me importo de parar para falar convosco, ok? Diz. Ok. Então, vamos imaginar que estás a defender alguma coisa, certo? E tu, para defenderes essa coisa, tu dás-me 3 razões. Diz-me uma coisa que tu queres defender. Alguém tem alguma ideia de alguma coisa que queiram defender? Qualquer coisa em debate? O que é? Proibir o que é a carne? Ok. Muito desbalanceado, mas pronto. Não precisamos estar a comparar, estamos a falar só de uma coisa, vamos pensar em voto eletrónico,
certo? A outra equipa chega e diz, o voto eletrónico é bom, ok? E dá-te 3 razões para o voto eletrónico ser bom. E tu chegas e dás 3 razões para o voto eletrónico ser mau. Isto é comparar? Tu estás a dar a tua própria percepção do voto eletrónico. Tu não estás a dizer nada relativamente à análise que eles fizeram do voto eletrónico. Então, tu não tens que dar 3 razões pelas quais aquilo que eles estavam a dizer que era bom é mau. Tu tens é que dar as razões pelas quais aquilo que eles estavam a dizer é errado. Faz sentido para toda a gente? Ok, bom. Relativamente à questão do peso, há essencialmente 2 questões a que vocês têm de responder, ok? Uma delas é porque é que isto é o mais importante, e isto é algo que também está relacionado com o framing e com todas as outras questões que eu não vou desenvolver agora porque eu não vos quero mesmo confundir, ok? Mas porque é que isto é o mais importante e porque é que isto é o melhor, ok? Se vocês conseguirem ao longo do debate responder a estas perguntas, vocês provavelmente estão na direção certa. E uma coisa que é mesmo importante, com que cenário é que vocês acham que devem comparar? Vamos imaginar, a outra equipe fez um caso, certo? Parte do caso foi bom, outra parte vocês não perceberam assim tão bem, mas sabem onde é que eles querem chegar, mas acham que eles não tiveram assim tão bem a chegar lá. Quando vocês vão refutar, quando vocês vão comparar-se com eles, o que é que vocês acham que devem fazer? Também não é retórico, respondam. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas a fazer strawman, a basicamente pegar no caso, fazer de conta que o caso não faz sentido nenhum, que foi um caso ridículo do início ao fim e desvalorizá-lo por completo. A questão é, só porque vocês dizem que o caso não fez sentido, não quer dizer que ele não faça sentido, não quer dizer que a adjudicação não o tenha percebido. O melhor que vocês podem fazer é assumir o melhor caso deles, mesmo que eles não tenham trazido o caso assim tão bem quanto eles gostariam, assumam o melhor caso e deem a resposta a esse melhor caso. Porque se vocês são capazes de desconstruir, de se compararem com o melhor caso e ganhar, então de certeza que vocês seriam capazes de se comparar ao caso que eles trouxerem e ganhar na mesma, ok? Ok, vamos ver um exemplo. Antes do exemplo, é importante vocês responderem a isto, ok? Quando estão a fazer essa comparação e essa refutação, que é, depois da minha refutação, o argumento ainda é ou pode ser verdade, isto vem responder àquilo que estávamos a falar de, quando eles dizem 3 razões pelas quais isto é bom, se eu disser 3 razões pelas quais isto é mau, as razões que ele trouxe para aquilo ser bom mantêm-se, continuam a ser verdade, certo? Porque eu estou a dizer razões pelas quais aquilo é mau, mas o facto de ter coisas más não quer dizer que deixe de ter coisas boas, certo? Faz sentido para toda a gente. A partir do momento em que eu, em vez de estar a colocar defeitos naquilo que ele esteve a, digamos que, dizer coisas boas, se eu criticar aquilo que ele disse, eventualmente aquilo que ele disse pode deixar de ser verdade porque eu já desmontei e já desconstruí, certo? Então, quando estão a refutar, façam sempre esta pergunta a vocês próprios. O argumento original que foi trazido ainda é ou pode ser verdade? Se for, vocês provavelmente não fizeram uma boa refutação, não fizeram uma boa comparação. Mas pronto, eu agora quero ver este caso convosco. Esta casa acredita que o movimento ambientalista deveria priorizar o lobbying junto dos governadores de forma a mudar políticas ambientais, ao invés de convencer os indivíduos a tomar responsabilidade da sua própria contribuição para o desgaste ambiental. Nós temos aqui um trade-off, certo? Nós estamos a falar de priorizar, ou seja, nós sabemos que estas duas coisas podem existir ao mesmo tempo, mas dando que os recursos são limitados, para onde é que nós devemos mobilizar os nossos esforços, certo? É uma moção de esta casa acredita, portanto nós não vamos ter que colocar aqui nenhum modelo, nem nada demasiado complicado, nós simplesmente temos que mostrar que o movimento ambientalista e tudo aquilo que o movimento ambientalista quer fazer, os seus objetivos, vão mais facilmente ser alcançados, ou vão ser mais bem-sucedidos, de uma forma ou de outra, certo? Por um lado, priorizar o lobbying, por outro lado, priorizar a conversão, digamos assim, dos indivíduos e o chegar aos indivíduos para tentar convencê-los a mudar de hábitos, certo? Uma coisa que nós temos aqui que fazer é evitar competir em termos de métricas, ou seja, eles trazerem uma métrica, nós trazemos uma métrica diferente e estarmos aqui a tentar explicar ou a tentar defender quem é que tem a melhor métrica, porque isso vai resultar
numa adjudicação que vai ter ela própria de decidir qual é que é a melhor métrica, a menos que vocês façam um trabalho excepcional, e não estou a dizer que é impossível, pode efetivamente acontecer, mas muitas vezes quando existe mais do que uma métrica em debate, a adjudicação fica a pensar, ok, qual é que é efetivamente a métrica pela qual nós devemos julgar este debate? Se vocês responderem na própria métrica, isso já não vai acontecer, ok? E em termos de análise, vocês podem fazer uma competing analysis, que é algo não tão bom, digamos assim, quanto fazer uma análise do engagement, ok? Eu já vos vou explicar isto. Vamos imaginar que a oposição, ok, o take da oposição relativamente a esta moção, já toda a gente leu, certo? O que a oposição diz é mais fácil convencer o indivíduo do que o governo, porque o governo precisa de uma maioria, enquanto os indivíduos podem ser convencidos individualmente. Este é o argumento da oposição. Argumento fácil de perceber, certo? O que é que acontece aqui na primeira resposta do governo? Os políticos têm muito mais impacto do que os indivíduos. O que é que está a acontecer aqui? Diz-me. Quando eu digo é mais fácil convencer um indivíduo do que o governo, qual é que é a métrica que eu estou a utilizar? A facilidade, exatamente. Então, eu estou a usar um argumento de é mais fácil eu chegar a este grupo de pessoas e tu estás-me a dizer, mas este tem mais impacto. A métrica não é a mesma, certo? E nós queremos que a métrica seja a mesma. Então, tenho que responder também na facilidade. Mas aquilo que estavas a dizer estava certo. Efetivamente, continua a ser verdade, mas porquê continua a ser verdade? Porque eu não estou a dar resposta nem sequer na mesma métrica. Segundo, os políticos são mais fáceis de convencer porque os indivíduos precisam de fazer sacrifícios pessoais enquanto os políticos não são impactados diretamente. Porque eles, por exemplo, estão a gastar dinheiros públicos ou eles não têm de fazer os sacrifícios que, por exemplo, uma pessoa individualmente teria de fazer, como deixar de utilizar o seu próprio transporte, mudar de alimentação, qualquer outra coisa. Isso não é algo que o governo em si tenha de fazer em termos individuais. Se ele tiver, por exemplo, de passar uma medida, o que vai acontecer é que ele vai gastar, digamos assim, dinheiros públicos para essa medida ser passada em um sacrifício menor. O que é que está a acontecer nesta resposta? A mesma métrica. Ok. Então, esta é a resposta perfeita? Ok. Porquê que, na oposição, qual é que é a razão que a oposição está a usar para dizer que é mais fácil convencer o indivíduo? Ou seja, se tu disseres que os políticos são mais fáceis de convencer, a parte deles precisarem da maioria continua lá e continua a ser verdadeira, certo? Então aquilo que nós precisamos de fazer, e é a terceira hipótese, é desafiar a noção de que é necessária a maioria parlamentar para conseguir fazer uma diferença. Ou seja, algo como aquilo que acontece muitas vezes é que existem pequenos grupos que estão responsáveis por determinadas áreas de planificação, de legislação e tudo mais, e são esses grupos, não necessariamente todo o Parlamento, que muitas vezes vão tomar medidas e vão ser capazes de as aplicar. Normalmente esses grupos até são regidos por uma pessoa que tem alguma autoridade, mais do que os outros, e se nós convencermos essa pessoa, nós vamos ter muito mais impacto do que se estivéssemos só a convencer um indivíduo, certo? E então, lá está, nós estamos o argumento da facilidade vai funcionar no nosso mundo, nós vamos dizer, ok, é mais fácil convencer o político, porque o político não vai estar a abdicar de coisas em termos pessoais, ou seja, termos a facilidade do nosso lado, mas depois também estamos a falar da questão de conseguir chegar a mais pessoas, conseguir ter mais impacto. Ou seja, estamos a ganhar nos dois lados. Se nós quiséssemos eventualmente introduzir outra métrica, nós até podemos fazê-lo desde que nós consigamos ganhar na métrica que foi proposta primeiro. Ok? Está a fazer sentido? Alguém tem alguma questão? Diz-me. Eu percebo o teu ponto, mas pronto, num debate, assumindo, pronto, não pode ser para o debate todo agora, mas não dirias também a segunda resposta. Repara,
a segunda e mesmo a primeira são bons argumentos. Podem ser utilizados como argumentos. Não podem ser utilizados como refutação disto que foi dito pela oposição. São coisas diferentes. Há uma altura para construir, há uma altura para refutar, ok? Quando nós estamos a refutar, nós temos de estar focados naquilo que foi trazido por eles, não naquilo que nós queremos ouvir. Se eles falaram nesta métrica, é nesta métrica que nós respondemos, certo? Depois, na parte da construção, aí sim nós podemos dizer, nós vamos conseguir criar mais, nós vamos conseguir gerar mais impacto. E podemos falar efetivamente da forma como os políticos tendem a ter mais impacto que os indivíduos, e é uma análise legítima, só não é uma resposta eficaz àquilo que foi trazido pela oposição. Está claro? Ok, questões? Vocês estão muito caladinhos. Reparem, sim, diz. Há uma situação em que decidir a métrica por ver qual é a métrica mais importante, ou é decidir a métrica por uma Tende a ser justiça de debate. Ou seja, tendencialmente, se houver várias métricas em debate, mas não houve ninguém a explicar qual é que é a melhor, tende a colar a que foi trazida em primeiro lugar. Porque é ónus de quem veio a seguir explicar porque é que a sua é melhor. Ok? Reparem que nem todos os argumentos são comparativos. Ok? Todos os debates são comparativos, todos os debates têm trade-off, nem todos os argumentos são comparativos. Por exemplo, argumentos de princípio. Quando nós estamos a fazer argumentos de princípio, nós não estamos necessariamente a fazer um trade-off. Nós não estamos a dizer que nós vamos abdicar de alguma coisa para conseguir uma maior ou uma melhor. Nós estamos a dizer, isto é um valor ou é um princípio que tem de ser protegido independentemente daquilo que vai custar e nós estamos a defendê-lo, lá está, por princípio. Então, este tipo de análise não tem necessariamente de ser usado nessas alturas, ok? Quando é que deve ser usado? Quando nós estamos a falar de noções como esta casa lamenta, esta casa preferiria um mundo em que isto ou aquilo, esta casa prefere X em vez de Y, aqui existe efetivamente um trade-off, aqui existe necessariamente uma comparativa, então nós temos de fazer isto, ok? Pronto, eu já sabia, eu já imaginava que vocês iam estar assim meio mortos, portanto, eu trouxe questões. Questões que me foram feitas da última vez que eu dei esta formação. Isto está meio desformatado, a culpa não é minha. Como é que se faz distanciamento em relação em primeiras casas, especialmente quando o caso é muito diferente? Alguém quer responder a isto, já que ninguém tinha perguntas? Por favor. obviamente, fazer mais step, temos de explicar porque a nossa segurança é a nossa métrica é mais relevante do que Ok, como é que nós fazemos isso? utilizamos argumentos comparativos, não utilizamos propriamente argumentos. Reparem, uma das coisas que nós temos que fazer em segundas casas é distanciar-nos. Nós temos não só, e principalmente o IP. O IP tem não só de refutar tudo aquilo que foi trazido do outro lado da bancada, mas também, para garantir a vitória, tem que se distanciar da primeira casa. Isto não envolve refutação, efetivamente, a não ser que eles tenham trazido um caso que é mesmo alucinado e aí façam o que quiserem. Mas, à partida, numa sala de pessoas razoáveis, vocês não têm de refutar a primeira casa. Aquilo que têm de fazer é, sim senhora, eles têm razão, esta é a forma como nós fomos mais relevantes, esta é a razão pela qual nós nos superiorizamos. Eles trazem isto, nós trazemos algo que é mais importante, nós trazemos algo que é melhor para, seja qual for o stakeholder, que é melhor para as pessoas, que é melhor para os animais, que é melhor para o movimento ambientalista, seja o que for. Diz-me. Eu espero. É assim, sim, se tu tiveres
a distanciar-te utilizando o caso deles, provavelmente não vai correr muito bem. É aí que você vai pegar, se for uma stakeholder, é aí que você vai pegar, nesse sentido. Sim. Mas lá está, em cada debate vai ser diferente. Mas dependendo daquele que é o teu caso com o teu colega, tu tens de ver qual é que é a maneira que tu usas para te distanciar, ok? Como é que eu faço uma comparativa sem cair no erro de apenas refutar? Quem é que responde a esta? Diz-me. Desculpa, fala um bocadinho mais alto, não ouvi. Dissemos que não é bem falar que a outra parte está errada ou que aquilo não é errado, ou ruim, mas sim, de certa forma, dizer, argumentar, depois dizendo, superior, é melhor, é mais benéfico do que aquilo que Sim, exatamente. Temos de relativizar e temos de colocar o nosso caso também lá, ok? Lembrem-se, quando nós estamos a falar do comparativo da análise, nós estamos a falar do nosso caso, a compará-lo com aquilo que a moção pede. Quando nós estamos a falar de engagement, nós estamos a falar do nosso caso com o outro caso. E é aqui que nós falamos de refutação e é aqui que nós falamos de comparativo. Nós refutamos, em primeiro lugar, nós explicamos porque é que aquilo que eles trouxeram é errado e depois é que nós nos comparamos com eles, ok? E lembrem-se que pesar aquilo que foi trazido para o debate, sem comparar, é só dizer impactos. É só dizer, eu trouxe isto, ele trouxe aquilo. Se vocês não medirem, vocês não estão a comparar, ok? Isto é necessariamente uma coisa que tem de acontecer. O que fazer quando o debate está a acontecer em bolha? O debate a acontecer em bolha é, basicamente, cada equipa trazer a sua métrica, cada equipa trazer o seu caso, ou seja, vamos imaginar que era uma moção até relativamente aberta, e as equipas, quando chegaram, em vez de fazerem engagement, em vez de perceberem qual é que era o caso umas das outras e adaptarem, decidiram, não, nós fizemos este caso no prep time, é este caso que nós vamos levar, não queremos saber, todas têm um caso que vai dando mais ou menos resposta à moção, mas a métrica é diferente, os stakeholders são diferentes, isto é um debate em bolha. O que é que nós fazemos nessa altura? Dizendo várias vezes, tentar responder na própria métrica deles. Portanto, é melhor, mas eles estão a usar um critério, usamos esse critério também, e tentamos vencer. Exatamente. Nós só estamos a refutar, lembrem sempre disto, nós só estamos a refutar se nós estivermos na métrica deles. Se nós tivermos a usar a nossa, nós não estamos a refutar. Podemos estar a fazer muitas coisas, mas não estamos a refutar. Ok? Esta é gira. Como notar o que é que está de pé e o que é mais importante no debate? Não existe uma receita que eu vos possa dar de como fazer isto. Isto é algo que eu não vos vou mentir, isto é algo que também vem com a experiência, ok? Até porque quando nós estamos a começar, quando nós estamos nos nossos primeiros debates, se calhar nós temos aquela intuição, aquele instinto de tentar refutar aquilo que é mais fácil para nós. E no início aquilo que é mais fácil para nós refutar são os exemplos. Logo, nós estamos a ouvir o discurso, faz tudo imenso sentido, eles dão um exemplo e nós pensamos, mau exemplo. E vamos a correr pensar, já sei como refutar isto, todos contentes. Já todos passamos por lá. Porquê que isto é errado? Por causa de tudo aquilo que o Gonçalo já vos explicou. É a cereja no topo do bolo, nós podemos tirar a cereja e continua lá a construção toda. Aquilo que nós temos de fazer é, ok, as pessoas trouxeram várias premissas, fizeram várias ligações, dessas premissas que eles trouxeram, quais é que conseguiram efetivamente ser relevantes para o debate, qual é que foi o contributo para o debate, ou seja, vamos imaginar que alentaste todo um caso sobre laranjas terem um fruto incrível e começa a explicar todas as propriedades da laranja e como a laranja devia ser comercializada em todo lado. Mas a moção era sobre maçãs. Provavelmente, isto não é o mais importante do debate. Por muito verdadeiro e plausível que possa ser, isto não vai ser o mais importante, certo? E provavelmente a pessoa falhou em fazer esta ligação. Então, existem vários critérios para nós percebermos aquilo que é mais importante no debate. Está necessariamente a questão de estar a responder à métrica, de estar ligado à moção e de ter sido uma construção que é bem feita, ok? E depois é tal questão, nós não conseguimos responder a tudo, mas quando nós decidimos que queremos responder a alguma coisa, vamos fazer respostas diretas.
e eles disseram isto, a nossa resposta é esta. Não àquilo que eles estão a elogiar, mas sim à forma como eles estão a fazer. Certo? E pronto. Tem mais alguma questão? Gabi? Achas que de alguma maneira, de uma primeira casa, ser comparativo já em relação à sua segunda casa? À sua própria segunda casa? Não sei, para ver alguma coisa mesmo assim ser comparativo. Tu podes, por exemplo, tu vais fazer o teu caso centrado numa análise micro e tu podes, à partida, explicar porque é que a análise micro é mais importante. Uma coisa importante é, seja para a vossa segunda casa, seja para as casas opostas, não convém vocês dizerem, eles vão trazer este caso e este caso não faz sentido porque. Há uma coisa que vocês podem fazer que é, vocês têm o vosso caso, vocês imaginam, eles vão atacar o meu caso aqui, vai haver este clash, então aí vocês fazem uma pré-blindagem do vosso próprio caso. Vocês já admitiram quais é que são as falhas dele, vocês já estão a dar resposta a essas falhas que eles possivelmente iriam apontar, vocês já estão a tratar de criar ali toda uma barreira à volta do vosso caso. E além disso podem então pensar quais é que são esses clashes e já dar alguma pré-refutação, mas sem dizer este vai ser o caso deles. Simplesmente focarem-se no vosso, explicar porque é que o vosso seria melhor do que determinadas alternativas, ok? Quando estamos a falar da nossa segunda casa, claro que nós não vamos fazer uma ótica de o nosso é melhor do que aquela alternativa ou do que aquela solução, porque a solução tendencialmente é a mesma ou caminha para o mesmo lado, ok? Tem o mesmo objetivo, tem o mesmo destino. Aquilo que nós podemos dizer é, por exemplo, questão climática. Nós vamos fazer um caso sobre o curto prazo. Então nós temos que deixar muito claro, logo na primeira casa, que este caso é sobre uma emergência, existe aqui toda a questão da urgência climática, de algo que tem que ser feito agora, no presente, que nós não temos tempo a perder, e a partir desse momento é muito fácil perceber que existe ali relevância. Se a outra casa tentar trazer uma coisa mais a longo prazo, vocês já fizeram uma espécie de pré-distanciamento, certo? E agora apliquem isso a todas as variáveis que podem ser utilizadas nas segundas casas. Tentem perceber ao longo do debate quais é que serão talvez as mais prováveis. Aquilo que importa é que vocês deixem muito bem definido o que é que vocês trouxeram e se vocês conseguirem explicar porque é que aquilo que vocês trouxeram vai ser mais importante do que outras coisas, então perfeito. Ok? Sim. Como é que eu posso ser comparativo no primeiro discurso? Ai, caraças. No primeiro discurso, assim, no primeiro-ministro e líder da oposição ou só tipo primeiro-ministro? Ou o primeiro discurso até das segundas casas? Primeiro-ministro e oposição situações. Ok. Porque normalmente são os discursos em que eu tenho que trazer mais pontos no meu caso. No primeiro-ministro, por exemplo, nem debate aconteceu para comparar, como é que eu posso ir trazendo essas comparações? Primeiro-ministro, lá está, tu já estás a explicar qual é que é a caixinha em que o debate vai acontecer. Tu estás a mandar as linhas dos gerais do debate. Então tu já podes fazer uma espécie de comparações que vão existir, certo? Já podes tipo prever a métrica, explicar mais ou menos, ok, deste lado estamos a defender isto, ou seja, o que acha este, de um lado defendemos isto, do outro lado vão defender algo que é o oposto disto. Quando estás a explicar porque é que tu defendes isto, faz aquela questão que eu estava a falar há bocado de explicar porque é que relativamente às alternativas, independentemente de quais elas forem, porque tu ainda não sabes, isso vai ser melhor. E faz a parte da comparativa analítica. Ainda não estás a fazer a comparativa em termos de engagement, estás a fazer a comparativa em termos de análise. É aí que os primeiros discursos têm que focar, porque o engagement é mais para os segundos, principalmente quando nós estamos a falar de PM e DLO, desculpem, primeiro-ministro e líder da oposição, é mais analítico do que qualquer outra coisa. Os primeiros discursos das segundas casas já conseguem efetivamente, ou deviam fazer refutação do discurso imediatamente anterior, já conseguem mexer ali com mais um bocadinho. Também convém fazerem essa questão da comparação analítica, porque estão a trazer um caso que é tipo relativamente novo, então é importante fazê-lo, mas é lembrar basicamente que existem dois tipos de comparativo, ambos têm de ser feitos. Há um que vai mais facilmente trazer-te tipo a vitória e que é o necessário para trazer a vitória, não quer dizer que o outro deva ser ignorado. Ok? Mais alguma coisa? Pronto, gosto muito de vocês.